Pessoal, olha só, eu estava num aconselhamento, num discipulado, e enquanto os discípulos falavam, eu percebi a necessidade de falar novamente sobre este tema que está aí hoje para os irmãos, sinais de tolice. Eu já falei sobre esse tema algumas vezes, e eu quero falar novamente, é uma outra palavra dentro do mesmo tema, e eu senti de falar sobre isso novamente. E eu gosto quando a palavra brota de uma convicção muito forte, porque eu sei que é de Deus, que é algo profético para a gente. Porque eu tenho percebido, e foi uma das coisas que eu percebi enquanto eu conversava com esses discípulos, é que as atitudes de muitos de nós têm sido tão tolas e têm destruído tanta coisa valiosa, tanta coisa importante. E eu percebo que não é o pecado, sabe, em si, que tem destruído muitas de nossas estruturas, seja ela na liderança, seja ela na família, enfim, muitas estruturas estão sendo destruídas, não pelo pecado em si, mas pela falta de sabedoria das pessoas em lidar com outras pessoas, em lidar com tantas circunstâncias e com tantas situações. Então eu fico percebendo, queridos, o quanto é difícil você manusear pessoas que não aprenderam o princípio da sabedoria. O quanto é difícil você aconselhar as pessoas, o quanto é difícil você ver nelas mudanças. E a cada dia que passa, elas parecem destruir com as suas próprias mãos coisas que são tão valiosas para a gente. E às vezes coisas que nós plantamos nelas, rapidamente, por causa da tolice, elas estão rasgando isso, jogando fora tanta oportunidade, desprezando tantas oportunidades, não reconhecendo tantas coisas boas que há ao nosso redor. Então eu senti de falar sobre a tolice, sobre esses sinais de tolice, na expectativa de que haja um arrependimento nas nossas atitudes tolas. Embora existem algumas notícias que eu quero pregar aqui hoje, que talvez não sejam tão boas, mas servem para mudar a próxima geração. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu vou começar falando sobre por que falar de tolice. A gente já está dando uma prévia aqui. E hoje eu quero antecipar, nós vamos ver muita coisa de provérbios aqui, nós vamos nos saciar de provérbios, que é um dos livros mais espetaculares para se falar de sabedoria, para se falar de comportamentos sábios. Então a gente vai falar muitas coisas de provérbios hoje. Até aconselho que se você for anotar a palavra, anote a referência rápido, só mesmo a referência, depois você lê em casa. Então eu quero começar por isso aqui, olha, por que falar de tolice? Primeira resposta que nós vamos te dar, eu quero te dar 3 respostas. A primeira é porque a tolice tem gerado muita destruição. Provérbios 10:14 diz assim: o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Então são textos fortes que evidenciam isso, como o tolo tem destruído as coisas. E Provérbios 14:1 também diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Então não é uma verdade só para a mulher, só para um casamento, não é isso não. Essa é uma verdade para todos aqueles que têm sinais de tolice, dos quais eu vou mencionar daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre 7 sinais de tolice hoje. Então o fato é que todo homem tolo e toda mulher tola tende a destruir tudo que vem nas mãos deles, pelos sinais que vou mostrar daqui a pouquinho. Então, esta é uma das grandes razões. Provérbios também diz sobre o risco de colocar um líder ou alguém no governo que é tolo. E nós temos, eu até vi um vídeo essa semana que me mandaram, que está vinculado com a tolice também, de alguém, não conheço o nome, mas é alguém eleito para algum cargo, eu não vi, não há especificações, não conheço o político. E quando ele vai tentar ler, não é? Quando ele vai tentar ler
O Paulo vai me ajudar aí. Aquela declaração, aquele voto de posse, eu não sei exatamente como que funciona. Ainda não sou político. Então ele foi tentar ler e ele não consegue ler. E ele vai ali, quando ele fala Constituição, ele não consegue pronunciar e tal. Até que ele desiste daquela leitura e começa a falar ali uma promessa e tal. E eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas sem entendimento têm estado no governo sobre nós? Então, não é só questão política. Cada dia que passa, nós temos maridos mais tolos do que antes, mulheres também que vão nessa linha, filhos que estão crescendo nessa linha. Irmãos, tudo que colocar na mão deles vai acabar, vai ser destruído. Então, essa é uma das grandes razões. Eu acredito que Deus gosta de fazer coisas grandes, mas as coisas grandes não podem estar nas mãos do tolo, porque o tolo vai destruir isso. Amém? Quem está entendendo aí? Então, por que a gente vai falar de tolice? Para que as coisas importantes não sejam destruídas quando chegarem nas suas mãos. Segundo, porque a tolice não é algo que a gente esconde. Ela está à vista de todos. Então poderia ser que se fôssemos falar de um problema que desse para esconder, talvez não fosse tão importante assim que se falasse sobre esse assunto. Só que a tolice não é algo que se esconde, não é algo que você disfarça, não dá para disfarçar. Há um texto que eu sou apaixonado nele, de Eclesiastes, que diz assim: todos percebem que ele é tolo, ou seja, todos percebem que alguém é tolo. Até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Então, irmãos, é algo que a gente tem que tratar. Porque a nossa tolice, ou aquele que vive com repetições de muita tolice, e para a gente aqui, ir logo direto ao ponto, aquele que de fato é tolo, irmãos, isso está exposto no rosto dessa pessoa. É em questão de segundos, ou talvez de alguns minutos, você vai perceber a tolice brotando do semblante, das palavras. Não dá para esconder. Então, se é algo que é tão exposto assim, nós temos que tratar esse negócio. Quem está me compreendendo aí? Você precisa se conhecer, você precisa identificar se alguns dos sinais que eu vou falar é algo muito real na tua vida e tratar esse negócio logo. A única maneira que a Bíblia menciona para esconder a nossa tolice é quando nós nos calamos. Provérbios 17, 28 diz assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar. Por quê, irmão? Por que um tolo se passa por um sábio quando se cala? Qual que é a razão? A razão é simples. Por quê? A razão é simples. Porque o principal canal da nossa tolice está nas palavras que nós dizemos. Está no que eu falo, em como eu falo, e está em quando eu falo. Você pode repetir? O que eu falo, quando eu falo e como eu falo. Então escuta, a maior expressão da nossa tolice, definitivamente, está nas nossas palavras. E se não erramos naquilo que estamos falando, podemos estar errando no tom que estamos usando para falar. Então essa é a nossa dificuldade. É isso que uma das coisas que a tolice faz. Falar a coisa certa num tom errado torna o que é certo também errado. É ou não é, irmãos? Falar a coisa certa na hora errada torna o que é certo também errado. Então por isso Salomão está dizendo: olha, a única maneira de disfarçar a tolice de alguém é quando ela fica calada. Tinha um personagem, uma personagem, não me lembro aqui, vocês vão lembrar. E eu acho que ela está até, quem fez esse personagem por último, é até uma atriz que está com um problema de uma doença degenerativa. E ela fazia um personagem, você lembra disso? Como é que é o nome dela?
Claudinha. Ofélia era o personagem. Era isso. Isso, é por aí, é isso aí. E aí, toda vez que ela fala, irmão, ela começava bem. Você lembra da história? Por fim, o marido falava assim, fica calada. Não era mais ou menos isso? Ela só dava, era só burrada. Então, a única maneira de nós escondermos a nossa tolice é ficar... Agora, irmãos, você vai ver aqui que o tolo não se cala. Não tem jeito. Né? Então, a gente está falando da tolice porque a tolice destrói. Nós estamos falando da tolice porque ela está em evidência. A única maneira é ficar calado, mas isso para o tolo é um desafio maior do que qualquer um outro. E ainda, presta atenção, para mim, perdeu aí? Vamos aguardar vocês colocarem novamente, ver se vai dar certo. Mas a razão mais séria de falarmos de tolice, para mim, é a terceira. Porque a tolice é uma doença da qual poucos se curam. Gente, isso é muito sério. Isso parece uma loucura. Eu estava dando uma aula de provérbios uns anos atrás aqui. E eu fiz essa pergunta para os alunos. Se eles acreditavam que um tolo poderia se tornar sábio. Todos eles disseram que sim, porque acham que o Espírito Santo pode transformar todos. Irmãos, eu creio no poder do Espírito Santo, mas deixa eu falar o que a Bíblia fala sobre isso. É muito sério. A tolice, de fato, é uma doença da qual poucos se curam. Então, antes de falar ainda dos versículos, eu vou dar um conselho aqui. Se essa palavra fosse dada apenas para solteiros, eu daria um conselho. Gente, escolha muito bem com quem você vai se casar. Porque se você casar com um tolo, provavelmente você vai morrer com um tolo. Nossa, essa palavra parece ser pessimista, né? Mas não, é para te salvar. Ela é um livramento. E se você casar com uma mulher tola, possivelmente você vai morrer com ela ou vai enterrá-la tola. Então eu acho que deveria ser um alerta para os nossos filhos. Porque se nós já entendemos que a tolice destrói, ei, irmão, casar com alguém tolo vai causar destruição muito rapidamente. Eu quero te provar biblicamente o quanto a tolice é uma doença difícil de ser curada. Provérbios 27, 22. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo. Irmão, é surra. Até quase matá-lo, ainda assim, ele continuaria tão tolo como antes. Então a tolice é uma doença difícil de ser curada. Vai me ouvindo que eu tenho uma novidade para você no meio desse pessimismo aqui. Mas Jó ainda tem uma verdade mais drástica ainda. Em Jó diz, mas o tolo será sábio. Quando? Quando a cria de um jumento selvagem nascer homem. Ou seja, quando um jumento... Eu não vou imitar um jumento aqui, porque eu não vou cometer essa tolice falando da sabedoria. Né? Mas quando um jumento pariu um homem, aí um tolo se torna sábio. É possível, irmãos? Não é possível. Então isso é muito sério. Agora, por que é difícil? Por que é tão difícil se curar da tolice? Aqui está o segredo. É porque nós nascemos com ela. Essa é uma doença de nascença. Provérbios diz, a insensatez está ligada ao coração da criança. Então escuta, gente. Pouquíssimos adultos se livram da tolice, mas nós podemos livrar os nossos filhos dela. Amém. Oh, ainda há esperança para os nossos filhos, para aqueles que são mais novos. Porque olha o que diz, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Insensatez é tolice, é falta de bom senso. As crianças nascem com essa falta de bom senso. Elas nascem não sabendo resolver os problemas dela. E a gente vai ver os sinais daqui a pouquinho, então eu não vou antecipar nada. E é o pai que vai ensinando a sabedoria para os filhos. É o pai que vai mostrando o caminho para os filhos. Este livro de Provérbios é, em um certo aspecto, um pai ensinando para o filho como ser sábio.
Então por que a tolice é algo tão difícil de se curar? Irmãos, porque a gente nasceu com ela. Nós nascemos com a insensatez. Não é verdade ou não é? A criança é a coisa mais linda quando ela aprende a dar um beijo. É ou não é? Dá um beijo no titi, aí vem, dá um beijo. Mas alguém precisa ensinar a criança a morder? Porque ela já nasce com esse negócio. É verdade ou não é? A gente tem que ensinar a criança a dividir. Meu filhinho, dá um pedacinho do seu bolo para ele. Aí tem criança generosa que aprende a dividir e tal. Mas, irmãos, a gente precisa ensinar a criança para ela pegar e dizer assim, é meu! Não! Quem nunca viu uma criança, ao ver outra criança tocar no seu brinquedo predileto, irmão, ela sai de onde ela está. E ela vem, e se precisar, ela bate, ela derruba, ela morre. É natureza. É a natureza. Aí o que acontece? Cresce sem ser disciplinado e continua ignorante como uma criança. Porque quando era criança, ainda era bonitinho, né? Você viu? Meu filho, ele é bravo e tal. Beleza. Aí cresce e fica bravo, morre cedo. A Bíblia fala que o homem iracundo precisa sofrer o dano. Que se alguém o livrar, ele voltará a cometer o mesmo erro. Em outras palavras, aquele que é briguento precisa levar uma surra. Porque senão ele vai continuar brigando. Bem, isso é Provérbios. Não vai bater nele não, pensando que está fazendo a Bíblia, cumprindo a Bíblia, que não é por aí. Deixa que outro dê a surra. Então vocês estão entendendo que a tolice é difícil de ser curada porque é algo de nascença. Só que há uma esperança, há uma cura. Só há uma cura para a tolice depois do estágio adulto. Agora vamos falar como um médico aqui, não é? Bem, o senhor já está na fase adulta e tem a doença da tolice. Bem, só há uma esperança para o senhor. Vamos lá para o medicamento. Provérbios 9:10 diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Não vou nem deixar você ler o resto. Vamos repetir essa frase? Para ser sábio é preciso primeiro Pronto. Porque um dos sinais, esse eu não vou falar, então eu posso sugerir, posso antecipar. Um dos sinais da nossa tolice é a falta de temor. E temer a Deus não é somente a Deus no céu. Temer a Deus é temer a Ele e a tudo que Ele instituiu. Isso é temor. Não é? Então, qual que é um sinal dos tolos? Nunca respeita a autoridade. Então, se você tem moça, rapaz, se você está namorando um rapaz ou uma moça que não teme a autoridade dos pais, escuta, ele não teme a Deus, tem sinal de tolice aí. Primeira dica que eu te dou é: cai fora. Cai fora. Então, para se tornar sábio, primeiro princípio que é? Aprender a temer. Aprender a temer. Porque o temor, ele te coloca numa posição de cautela, sim ou não? Olha aqui, aquele que teme vai atravessar uma pinguela. Todo mundo sabe o que é uma pinguela? Alguém não sabe o que é uma pinguela? Não é banguela, é pinguela. Pinguela, vamos lá, tem gente que não sabe o que é uma pinguela. Então, pinguela é uma ponte. Viu? Olha aí, é uma ponte. Entretanto, ela é só um pau, só uma madeirinha, só uma pinguela. Entendeu? O sábio, olha, gente, é uma pinguela. Ele teme aquele negócio, ele vai pisar, ver se está firme. Aí ele vai, com cautela. O tolo não tem... Eu estou dando esse exemplo para você entender. O tolo não tem temor. Ele não tem cautela. Ele facilmente vai entrar aqui e vai cair, vai se machucar, vai se arrebentar. Não tem temor. Então, o sábio, ele tem temor. Então, quando ele vai falar com as pessoas, ele fala com respeito. Ele tem cautela. O tolo não tem temor, não tem respeito, vai falar de qualquer jeito. Vocês entenderam isso, gente? Então, para começar a arrancar de dentro de nós a nossa tolice, a gente tem que aprender a temer. A temer a Deus. O tolo, o sábio diz assim: gente, será, o que o pastor vai pensar se a gente fizer desse jeito? O tolo diz: e daí, o que me importa o que ele vai pensar? O sábio diz:
O que meus pais vão pensar se eu fizer isso? O tolo diz, não estou nem aí para os meus pais. O sábio diz, se eu fizer essa manobra no trânsito aqui, poxa, eu vou levar uma multa. O tolo diz, estou nem aí, quem vai pagar não sou eu, e tal. E aí vai. Então, temor é um princípio de sabedoria. Quem está compreendendo até aqui, diga amém. E aí, o texto ainda continua dizendo assim, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então, só há dois caminhos, temor e revelação de quem Deus é. Conhecimento, mas não é um conhecimento adquirido. Não. É um relacionamento profundo com Deus. E escuta, gente, por mais que você pareça, por mais que isso pareça ser fácil, para o tolo, não é. Aprender a temer e a ter um relacionamento profundo com Deus é muito complicado. Observe, por favor, todo tolo tende a ter uma vida espiritual vazia e rasa. É a mesma coisa, mas fica mais bonito dizer vazia e rasa. Entende isso? Né? Muito parecido, né, as duas palavras. Mas escuta, irmãos, é um outro sinal, que não vai ser mencionado entre os 7, que evidencia a vida de uma pessoa tola. Ela sempre vai ser rasa no seu conhecimento e nas suas palavras. Aí, queridos, vamos logo então para a outra parte. Vamos esperar, está com problema. Nós vamos crer que vai funcionar. Para a parte principal da palavra, vamos logo para os sinais de tolice. Então, vamos só recapitular? Por que a gente está falando desse negócio, irmãos? Porque a tolice destrói. Porque a tolice não se disfarça. E porque a tolice tem que ser levada a sério, desde criança. Porque é uma doença que poucos se curam. Não é? Uma doença mortal que poucos conseguem se curar. Então vamos trabalhar isso. Já que a gente aprendeu qual que é a cura, vamos tentar identificar se nós temos alguns desses sinais que eu vou colocar aqui. Primeiro, não ri não, chore. Tá? Não é para rir não, é para chorar. Então, primeiro sinal da tolice instalada na tua vida: exposição da ira. Pessoas que expõem facilmente a sua ira são tolos. Ou tem a tolice vivendo dentro de si. Talvez eu fique aqui um pouco sangaço de chamar você de tolo. Mas você sofre de tolice. Fica mais bonito, né, irmãos? Sofre de tolice. Não é? Então, primeiro sinal de alguém que sofre da tolice: exposição da ira. Rapaz, ele é um iracundo de primeira. Vamos conhecer o que a Bíblia fala? Provérbios 29:11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Irmãos, é errado ficar irado? De uma certa forma, sim. Mas nem sempre dá para controlar. Sim ou não? Nem sempre dá para controlar isso. O que mais te irrita? O que mais te irrita? Vamos lá, pensa um pouquinho. O que mais te irrita? Bem, falando de mim, um dos contextos que eu mais tenho que cuidar da minha ira é no trânsito. Pensa num baixinho invocado no trânsito. Eu tenho que ter muito cuidado. Porque quando eu vejo um carro fazendo uma manobra errada, eu fico irritado com aquilo e tal. Eu tenho que me controlar. Esse é o meu ponto fraco na ira. Agora, se eu perguntar para você assim, qual é o seu ponto fraco na ira? E você disser assim, ih! Aí, irmão, tem tolice aí no lugar. Se você está se irando com tudo, com todo, qualquer coisa te explode. Irmãos, isso é um sinal claro de tolice. Vou ler de novo. O tolo mostra, o tolo evidencia, o tolo expõe toda a sua raiva, ira. Mas o sábio não, o sábio se contém. O que você tem, fulano? Não, tá bem. Por dentro o negócio está arrebentando, mas ele, não, tranquilo, vou ficar. Quer ir embora? Não, tranquilo, vou ficar aqui. Não. Ele está se controlando. Mas o tolo não. O tolo, quando vê algo que o desagrada, ele pode estar num restaurante mais chique, ele vai fazer um barraco lá. Vai. Ele pode estar com visita em casa, vai fazer um barraco lá. O sábio, quando o filho faz uma bagunça e tem visita em casa, o sábio diz: meu filho, senta ali,
Senta. Agora. Ah, o menino já entendeu. O tolo não. Já falei, menino! Oh, meu Deus. Lembrei do Wesley aqui, né? O Wesley gosta dos gritos, né? O tolo já vai gritando e quebrando tudo. Oh. Segundo versículo. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo não. O tolo olha, escuta isso. Mas o tolo se encolariza, ou seja, se ira e dá-se por seguro. Já viu isso, gente? Tem 4 marmanjos, 1,80 m, e tem um tolo nervoso se garantindo. Não, eu vou lá. Essa ira, e o tolo se sente seguro na sua própria ira. Está entendendo isso, gente? Perde a prudência. Aí tem gente que diz assim, quando eu era solteiro, eu brigava mesmo, eu batia, aí não sei o quê. E como se isso fosse uma vantagem. Não, isso é um sinal de tolice. O tolo, olha lá. O tolo se encolariza e dá-se por seguro. Escuta, gente, ninguém pode se sentir seguro na sua própria ira. Entende isso? Eu vou lá tirar a satisfação, a pessoa vai na raiva, na ira. Ela está tão segura do que o que ela tem que fazer é aquilo, irmãos, que ela vai se dar muito mal. Último versículo, ainda não é o último, mas mais um versículo sobre isso. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Então, gente, se você é alguém que se ira com facilidade, isso é um sinal de tolice na tua vida. Se você perde o controle de si com facilidade, é um sinal de tolice na tua vida. Pastor, o que é que eu faço? Conhecimento com Deus e temor. São as únicas coisas que podem mudar quem você é. O Espírito pode te transformar de dentro para fora. Relacionamento com Deus. Tá? Quem está ouvindo aí? Amém? E eu queria ainda sugerir esse primeiro versículo aqui, ó, sobre a ira. Escuta isso. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Eu vou explicar esse versículo. Olha para mim aqui, presta atenção. Não sei se você já carregou saco de areia, ou se você já carregou pedra nos ombros. Eu imagino que não deve ser algo muito fácil. Peso, areia, pedra. É pesado, é difícil, sim ou não? Não, a gente imagina que é difícil. Quem concorda comigo aí? Bem, o que a Bíblia está dizendo é que mais pesados são os problemas causados pelo gênio do tolo. Ou seja, por essa atitude incontrolada do tolo. Isso gera problemas que vai pesar na sua vida muito mais do que você estivesse carregando um saco de areia ou um saco de pedra sobre os ombros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje, sim ou não? Quantos tolos a gente tem aqui? Diga aleluia. Não, brincadeira. Mas será que você consegue hoje fazer uma avaliação no teu contexto de quantos problemas o seu gênio incontrolável tem causado? Você tem conseguido, agora, por favor, tente recapitular. Uma das dificuldades da tolice, um dos sinais da tolice é a sua cegueira. Vou falar sobre isso daqui a pouco. É a dificuldade de se avaliar, de se ver. Mas será que você hoje, aqui, debaixo dessa atmosfera profética, consegue identificar quantos problemas o seu mau gênio ou a sua dificuldade em conter a sua ira já causou? Você já brigou com alguém? Já deixou de falar? Não posso ir na casa do fulano porque nós estamos brigados. Mau gênio. Foi ira, foi exposição de ira. Irmão, vamos mudar esse negócio. Briga com o sogro, com a sogra, com a mãe, com o tio, com o patrão, com o sobrinho, com todo mundo. Mau gênio. Tem um texto que nós não vamos citar aqui hoje, mas diz assim: se o seu patrão te corrigir por algo que você fez, não peça demissão, peça perdão, porque ainda pode ter esperança. Mas o tolo não é assim, não. Se for disciplinado e corrigido, ele vai primeiramente se justificar, segundo, se encolarizar, e na segurança da sua ira ele diz: eu me demito. E vai passar 1 ano desempregado depois.
Vocês estão compreendendo isso? É o mau gênio da pessoa. O mau gênio que não deixa a pessoa submeter, se humilhar. O mau gênio, esse gênio difícil de ser tratado, de lidar, ele não aceita a autoridade sobre ele não aceita se submeter. Tudo para ele é uma humilhação. Gente, eu fui estacionar. Eu também tenho as minhas dificuldades com o meu gênio. Eu fui estacionar num lugar. Essa posição aqui, irmão, significa libertando do meu próprio gênio. Sai de mim. Como a gente ouviu aí ontem, né? Repreendendo a mim mesmo. Eu fui estacionar num lugar, num determinado lugar aí, numa determinada cidade. Estacionei, tranquilo, de boa. E a pessoa falou comigo num tom que talvez não teria sido o ideal. Ela disse: o senhor não pode estacionar desse jeito. O senhor está ocupando 2 vagas. Olhei para ele, olhei para as vagas. Olhei para ele, olhei para as vagas. Eu disse: é verdade, 2 vagas eu estou ocupando mesmo. Mas o senhor não está falando comigo como eu gostaria de ouvir. Eu pensei: tranca o carro e entra no supermercado, não estou nem aí. Quase que eu falei para ele assim, tranquei o carro, pensa a cena. Pode tirar se o senhor quiser. Era não, irmão. Tira aí, ué. Pode consertar. Não. Era uma opção. Mas eu pensei, pera um pouquinho. Gênio do inferno. Sai de mim. Pera aí. Estou errado mesmo. Eu estou em 2 vagas. Meu carro está atravessado. Vou tirar para o senhor. Irmão, um bom motorista. 2 manobras eu consertei. Desci do carro, olhei para ele e disse assim, sem ironia, juro para os irmãos. Falei: ficou bom assim para o senhor? Tudo bem, valeu, companheiro, muito obrigado. E fui para dentro. Irmãos, um orgulho de mim mesmo, disse: que legal. Uau, eu consegui dominar o gênio. Todas as vezes que nós nos sentimos humilhados em alguma reação, nós tendemos a manifestar a natureza selvagem que há dentro de nós. Não é porque a gente não aceita o jeito que o outro falou comigo. Irmão, para com isso. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. E eu gosto muito de uma frase de um pastor daqui de Goiânia, que ele diz assim: todos aqueles que se sentem humilhados é porque de fato não são humildes. Porque se forem humildes, não tem para onde mais humilhar. Então, se você em alguma situação se sentiu assim, pastor, eu fui tão humilhado lá, então porque você é soberbo. Porque o humilde não pode ser humilhado. Ele já está sem vaidade, ele é simples, ele não importa. Toca no teu irmão aí e diz para ele assim: aí, você já foi humilhado? Se ele responder sim, fala assim: então você é um orgulhoso. É uma verdade que nós não queremos aceitar. É uma verdade que nós não queremos admitir, mas é verdade. É verdade. Se você se sente humilhado em algum contexto, é porque você ainda tem muito orgulho dentro de você. Olha aqui, presta atenção. Então, esse mau gênio, irmãos, é um peso. Essa exposição da sua ira, do seu gênio, isso vai te fazer se dar muito mal. É um sintoma de tolice. Marca aí. Eu tenho o primeiro. Se você tiver o 7º, a gente vai fazer um descarrego em você daqui no final do culto. Vamos lá. Primeiro, você tem essa exposição de raiva. Você é alguém que facilmente se irrita e manifesta toda a sua ira. Sinal de tolice. Vamos lá. Segundo, uma dura cerviz. Já expliquei para os irmãos. Dura cerviz fala da nossa coluna cervical. Dificuldade de se dobrar, dificuldade de se moldar, dificuldade de aceitar os erros. Então, Provérbios 15:5 diz: o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Então, escuta, gente. Aqui está falando sobre a repreensão paterna. Tá, isso parece ser muito óbvio, mas tem um detalhe que eu quero chamar a tua atenção aqui. Isso significa que a tolice... Quantos aqui são pais de filhos que são crianças ou ainda adolescentes? Por favor, levanta a mão. Olha o tanto de pais que a gente tem aqui. Então,
nós temos que usar esse texto para identificar os sintomas de tolice na vida dos nossos filhos. Se nós temos filhos que têm esse sintoma, qual que é o sintoma? Despreza a instrução do pai. Se a instrução do pai não é importante para o filho, cuidado, você tem um filho tolo. Vamos trabalhar isso. Gente, eu estou falando isso com muita seriedade no meu coração. Eu não estou brincando, eu estou preocupado com esse negócio. Se você tem um pai, que o filho desde o começo, você diz, vai tomar banho, meu filho. O pai não quer que você dorme sujo. Não vou tomar banho hoje. Meu filho, não vou. Menino gostoso. Então amanhã cedo você toma banho. Gente, isso vai dar que tipo de marido vai dar esse filho? Entende isso? Irmão, se é um filho que está desprezando a instrução do pai, é porque existe uma evidência mortal de tolice. Então, se o pai diz, meu filho, pai, quer que você faz assim? E o filho ouve e diz, pai, mas parece que não era muito por aí que eu queria ir. Mas meu filho, é por aqui que é melhor. Então tá bom, pai, eu vou obedecer. Irmão, quando ele falar isso, vai pro quarto, dá 3 cambalhotas. Deixa ele ver, não. Dá 3 aleluia. Abre um jejum. Compra um presente. Porque Deus está te dando um filho sábio. Um filho sábio que não vai entristecer os pais. A Bíblia fala que o filho tolo vai entristecer os seus pais. Então, a dura cerviz se manifesta, esse sintoma se manifesta ainda quando o filho, quando a pessoa ainda é uma criança ou um adolescente. Provérbios 17:10. A repreensão penetra mais profundo no prudente do que 100 açoites no tolo. Escuta. Vou voltar de novo para o filho. Ou até mesmo para o adulto. Sentou aqui com o João. João, senta aqui. João, senta aqui. O João senta. O João pode ser seu filho, seu discípulo, seu funcionário, seu amigo, seu marido. Pode ser que ele é o João. O João é qualquer um agora, beleza? Sentou lá. E você é alguém com autoridade sobre o João. Então não pode ser o marido, mas pode ser a esposa. Pode ser a Joana. Sentou. Agora você vai falar com a autoridade. Diz, olha, eu quero dizer uma coisa para você. O que você fez foi muito errado. Se a pessoa ouvir a repreensão e chorar e se entristecer, sabe, ela sentir, tem sabedoria aí, porque a sabedoria absorve a correção. Mas se a pessoa olhar para você com ira, balançar a cabeça, dizer que não, quando a gente era menino, tinha um dos meninos aí, alguém, não vou citar muita coisa, estou expondo toda coisa da minha família, era meu primo, confessei aqui, aquela coisa, você tenta segurar e não consegue, né? E aí eu me lembro que o prazer dele era apanhar e olhar para a mãe dele e não chorar. Shut up! Não doeu. Shut up! Não doeu. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Quando eu apanhava, irmãos, eu não chorava pela dor da chibatada. Eu chorava pela vergonha que eu sentia de estar sendo disciplinado. É ou não é? Quem aqui chorava pela vergonha que você sentia da disciplina? Fala a verdade. Pastor, nem doía tanto, mas eu chorava pela vergonha da disciplina. Quem aqui chorava assim? Quem chora até hoje quando é corrigido? Irmãos, eu choro até hoje quando eu sou corrigido. Ontem a minha esposa me corrigiu. Não, brincadeira. Gente, essa sensibilidade para a correção é sabedoria. A dura cerviz é tolice. Vamos mais um pouquinho, rapidinho, acompanha lá. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam os conselhos. O tolo está certo. Você já ensinou alguém? Não vou dar esse exemplo. Não, eu vou dar. Não vou dar.
Então você já ensinou alguém, irmãos, qual seja o ofício, qualquer ofício, assim fica melhor para mim, que eu não exponho ninguém. Qualquer ofício, desde limpar uma casa, lavar uma vasilha, usar uma máquina, a dirigir, a pregar. Você já ensinou alguém que é tolo? Gente, é impressionante. Você sabe que as mulheres têm um jeito de torcer um pano e os homens têm outro. Por favor, me dá uma capa dessa aí. Por favor. Então, é um exemplo banal, mas eu vou dar um exemplo. Esse aqui é um pano de chão, suponhamos que seja um pano de chão. Como é que o homem torce? Olha o homem torcendo. O homem torcendo. Aí a mulher vê isso e diz assim: amor, não é assim que torce. O homem tolo olha para a cara dela e diz assim. Porque aí agora ela já pensou no pescoço dela, né? Aí o homem sabe dizer assim: como é que é então, amor? Aí a mulher pega o pano. Ó o homem. Ó a mulher. Como é que é, amor? Por favor, uma mulher sábia vai me ensinar a torcer o pano. Ó o homem tolo. A mulher sábia arruma o pano antes de torcer. E aí? Eu estou aqui pregando há 30 minutos, não tive uma salva de palmas. A minha esposa vem e torce um pano, vocês aplaudem. Gente, isso é muita humilhação. Tô brincando, irmãos. Quem se sente humilhado é porque é orgulhoso. Agora escuta, gente. O tolo, ele não dá um braço a torcer de jeito nenhum. Não! Assim dá no mesmo jeito. E não dá, irmãos. Do jeito que as mulheres torcem, assim, ó. Não é assim, amor? Ó. Já aprendi. O pano fica muito mais seco. É ou não é? Fica. Não, mas o tolo não aceita do jeito que ele quer fazer. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. O tolo pensa que sempre está certo. Irmãos, isso aqui... Quem pode dizer isso são as pessoas que convivem com você. Se tem alguém perto de você que diz que você sempre pensa que está certo, é porque você sempre pensa que está certo e você tem um sinal de tolice. Corra para corrigir isso. Essas horas ninguém aplaude, né? Ninguém diz assim: uau, Deus falou comigo, né? O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Uau! E esse último é para terminar de matar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Pessoas que sempre têm o seu próprio modo de fazer as coisas. Irmãos, isso é muito sério. Tolice é evidente. É sempre evidente quando alguém não é ensinado. Eu conheço um pastor, 75 anos de idade. Um homem de uma experiência extraordinária. E ele inventou de ser meu discípulo. Eu não sei onde ele estava na cabeça. 75 anos de idade, uma pessoa, você não está entendendo. E ele inventou de ser meu discípulo. E esses dias eu tive uma direção. E eu compartilhei a direção com ele. Disse: olha, eu acho que o senhor tem que mudar isso. O senhor acha, pastor Renato? Eu acho. Passou uma semana, 2 semanas, fui de novo para um discipular. Ele disse: já fiz as mudanças que você sugeriu. Irmão, eu quase desmaiei. Como é que alguém que tem o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, o sétuplo, o oituplo, de mais experiência e sabedoria do que eu, pode me ouvir e ainda se deixar moldar por algo que eu estou dizendo? Irmãos, isso é sabedoria. Não é a sabedoria de quem fala, é a sabedoria de quem ouve. Pastor Jacques estava contando uma história interessante. Diz que o pastor Eibe esteve na casa dele, uns tempo atrás.
já tem algum tempo, e disse que durante todo o tempo que o Abe esteve na casa dele, hospedado lá, não sei se um dia ou 2 dias, o Abe perguntou tudo, fazia perguntas, como você faz, como vocês estão fazendo com isso, e vocês, como vocês estão fazendo isso, e nessa, ele perguntou, ele sugou tudo que podia sugar do pastor Jackson. É de se esperar que o pastor Jackson sugasse do Abe. Para quem conhece quem é cada um destes. Não vou entrar em detalhes aqui, não dá tempo. E aí quando ele foi embora, o pastor Jackson disse para a pastora Amélia, amor, você percebeu que nós não sugamos nada dele, só ele que sugou de nós? É isso. A sabedoria não consiste em ensinar. A maior evidência da sabedoria não está em ensinar. A maior evidência da sabedoria está em aprender. O sábio aprende com a formiga, o sábio aprende com a menina, com a criança, com o rapaz. O sábio aprende com o pássaro que canta. O sábio não tem que ser melancólico, não, para olhar para o passarinho, não. É só ser sábio. O sábio aprende com toda situação. O tolo é que endurece a sua cerviz. Terceira característica, terceiro sintoma, fique tranquilo que são 7, mas eu só vou gastar tempo nos 4 primeiros, tá? Então já estamos terminando. Terceira característica, não tem outro nome para dar, senão língua grande. É isso mesmo. Eclesiastes 10:14 diz, o tolo não para de falar. Por isso que eu disse para vocês, que a única maneira de disfarçar a tolice é ficando calado. Mas o tolo não consegue se calar. Não é? Eclesiastes diz aí, ó. O tolo não para de falar. Agora, presta atenção, gente. Não estou dizendo que, às vezes você hoje de manhã estava com alguém, brincou muito, falou muito. Não estou dizendo que você é tolo, mas escuta. Em toda multidão de palavras existe facilidade de cometer tolice, tá? Sempre. Eu lembro de várias situações aqui, várias situações, mas você vai lembrar também, não vou nem contar as minhas, mas você vai lembrar também. Talvez você é uma pessoa tão compenetrada, silenciosa, quem é? Cadê os nobres, educados, as ladies, os nórdicos que nós temos aqui? Cadê? Essa hora não tem ninguém, né, irmão? Você sabe que depois vem bomba, né? Mas tem pessoas aqui que são super controladas, elas falam pausadamente e tal, mas em algum momento elas se sentem tão à vontade que ela começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, e sai piada, e sai brincadeira. Uma hora ela fala o que não deveria falar. Uma hora sai uma tolice, uma hora sai uma brincadeira tola, uma hora ali naquela multidão de palavras, é o que a Bíblia fala, né? Multidão de palavras, a tolice. Então, uma hora, sai uma brincadeira que não foi legal. É ou não é, irmãos? Estou errado ou não? O tolo sempre... Qual que é aquele ditado? Que dá bom dia a cavalo? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Sempre vai cometer alguma besteira, alguma gafe, algum erro. Sempre. Eu vou contar uma história aqui que vai me comprometer, mas eu vou contar. Eu quase não converso em ambiente Estou tentando disfarçar, mas não vai dar isso, vai dar jeito. Eu quase não converso, assim, num ambiente onde tem mais pessoas, e num ambiente de salão de beleza, quase não converso. Porque eu sei que a coisa parece que não dá certo nesse ambiente, não é? Parece que o que rola de fofoca nesse ambiente, eu não sei o que acontece. Não sei. Eu quase não falo, eu juro para os meus, quase não falo. Mas teve um dia que eu sentei na minha cadeira para cortar cabelo. Estava tudo indo muito bem. E eu vi uma pessoa brigando com uma outra pessoa, discutindo, verbalizando palavras com uma mulher. E eu ouvi todo aquele ai meu Deus do céu, por que eu comecei a contar essa história? E eu vi todo aquele dilema, aquela pessoa conversando e eu calado. E ela falando com aquela pessoa asperamente. Quando aquela pessoa do sexo feminino saiu do salão, eu resolvi abrir minha boca.
E eu queria chegar no seguinte ponto, eu queria ser um conselheiro ali. Eu queria dizer assim, meu querido, você não pode tratar sua mãe desse jeito. E ele disse, não é minha mãe, é minha esposa. Irmãos, eu juro para os irmãos, que a minha vontade era de sair com o cabelo pela metade cortado, eu juro para os irmãos. Ô irmãos, eu fiquei com medo daquela navalha passar no meu pescoço, meu Deus. Irmão, se eu não tivesse dinheiro trocado, eu dava uma nota de 100, eu não esperava o troco nunca. Por que eu fui abrir a minha boca? Sempre na multidão de palavras se encontra a tolice. Vocês estão me entendendo isso, sim ou não? Então, língua grande, palavras em volume maior do que deveria ser, sempre vai expressar a tolice. Outra coisa, vamos lá. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente. É bom, né, quando você vê o sábio explicando sobre algo, você se atrai por aquilo. Mas o tolo só diz bobagens. Língua grande. Por último versículo desse texto, desse ponto. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz. Mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Amém, irmãos? Você tem sofrido pelo que você tem dito? Já sofreu? Não, irmão, fala a verdade. Vocês estão aplaudindo até minha esposa torcer roupa aqui. Vocês não estão desanimados, não. Você já sofreu por uma coisa que você disse? Disse para o namorado, disse para a mãe, disse para o marido, disse para a esposa, disse no emprego, disse para um amigo. Já sofreu por aquilo que você disse? Manifestou tolice lá. Pastor, como é que eu faço isso? Irmão, pensa muito antes de falar. Eu acredito que todo mundo tem uma peneira entre o cérebro e a língua. Quanto mais fina for a peneira, mais sábio você é. Agora, se tudo que você pensa aqui, sai aqui, irmão, não vai dar certo isso. Quarto sinal de tolice: precipitações. Para agir, para falar e para julgar. Provérbios 14:16 fala sobre as precipitações no agir. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Compra sem pensar, gasta sem pensar, promete sem pensar. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Escuta, existe um princípio que você tem que aprender. Se eu e você estamos conversando sobre algo, e se imediatamente após eu me calar, você já tem um argumento, é muito possível que você não me ouviu, por uma razão científica. Enquanto eu falava, você estava ocupando o seu cérebro para pensar no que você iria falar. Você estava ocupando o seu cérebro, planejando os seus próprios argumentos. Você não estava me escutando. Por isso que briga de marido e mulher nunca chega a lugar nenhum. Porque a mulher está falando pensando que o marido está ouvindo, né? Mas na verdade ele já está argumentando. Quando ela termina de falar, ele vai falar os argumentos dele. E ele está pensando que ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo. Ela está preparando os argumentos dela. Isso vai ser uma briga sem fim, é ou não é? Então, o tolo, ele sempre responde antes de ouvir. Meu amor, eu queria te dizer, não, antes, ele já está com o argumento. Ele é precipitado nas suas palavras. Quem compreendeu isso? Irmãos, acho que essa palavra está deixando vocês meio tímidos hoje. Acho que vocês estão se sentindo meio tolos hoje aqui. E eu também. É sério isso? Aquele que é primeiro, olha aqui sobre precipitações de julgamento. Aquele que é primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Então escuta, gente. Isso daqui é um dos sinais. Estou terminando, olha para mim. É um dos sinais muito evidentes também de tolice. Qual é o sinal? Julgamentos precipitados. Nós somos mestres em fazer isso. Você escuta alguém comentar algo sobre algum determinado assunto,
E você já condena todo mundo envolvido sem ouvir antes. Sabe, você já toma partido de uma pessoa, porque é a pessoa que você conhece, que você ama e tal. Gente, não é assim. A sabedoria te ensina a ouvir o outro lado. Nós estamos julgando pastores, nós estamos julgando autoridades, nós estamos julgando pessoas de todos os níveis e classes, antes de avaliar bem a situação. Isso não é sábio. E se você não tiver condições de avaliar a situação, porque talvez a situação é alheia à tua realidade, então não imita julgar sobre o que aconteceu com o pastor fulano de tal, para não dizer nome aqui. Aí o julgador vai dizer assim, eu acho que ele e tal. Você não tem que achar nada. Você conversou com ele? Você conhece os fatos como de fato eles são? Não. Então não emita, não pronuncie julgamento. Não é sábio ser precipitado nos julgamentos. Deixa eu ouvir um amém de vocês aí. Amém. Vamos para os 3 últimos de forma muito rápida. Quinto sinal de tolice: intrometimento. Tomar parte ou emitir opinião sobre coisa ou assunto alheio. Provérbios 20, versículo 3 diz: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Olha para o teu irmão e diga, não se intrometa em assuntos alheios. Isso é tolice. 6º sintoma, eu disse que os últimos 3 seriam breves. Mexericos. Significa bisbilhotar por pura curiosidade. Significa mexer em situações só para causar briga. Atualmente se diz muito causar inferninho. Fazer inferninho. Quem já falou isso aí, né? Alguma vez na sua vida? Para de fazer inferninho. Mexerico. Provérbios 17:9 diz: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que resolve o assunto separa os maiores amigos. O que revolve o assunto separa os maiores amigos. É mais ou menos 2 irmãos em casa. Um quebra um copo, mas ele fica tão apurado com aquilo que ele limpa tudo, ele não deixa um caco no chão para os pais não descobrirem. Mas quando o pai chega no portão, o outro irmão já vem gritando: papai, mamãe, você não sabe o que o fulano fez? Mexerico. O que ele quer é ver a coisa fervendo, né? No discipulado. Aí o sujeito diz assim: eu não queria te falar não, mas assim, conta para ninguém não, mas ficou sabendo que é mexerico. Ele quer fazer o trem ferver. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Então é melhor algumas coisas, irmãos, é melhor não mexer. Tem algumas coisas que já foram resolvidas, igual o copo quebrado, já tá bom, já catou, já limpou. Mamãe, você falou que não era para subir no sofá, o fulano subiu. Tá bom, já subiu, já desceu, acabou. Mas aí, irmãos, olha o que a Bíblia fala dos mexericos. Provérbios 26:22. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Isso é Bíblia. A Bíblia fala que para o homem é tão gostoso mexerico. Não é mexerica não. É o mexerico, é mexer com o outro, na fofoca, na contenda, na discórdia. Ficou sabendo do fulano? Rapaz, bateu o carro. Eu falei para ele que ele não sabia dirigir. Eu bateu o carro. Tem prazer, irmão, é gostoso. Ficou sabendo da fulana? Rapaz, o homem, o marido dela deixou ela, mas também um pedaço de homem daquele. Gosta de fazer um inferninho. Tolice. E por último, a desordem. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento. Mas para o homem entendido, é o ter sabedoria. Tudo que você pensar agora sobre desordem, você vai entender que é tolice. Desde uma pequena besteira, como por exemplo, alguém aqui disse para mim assim: pastor, acampa dentro nunca mais. Mas eu gosto dos acampadentros. Aí a pessoa me disse: o senhor não organiza, que não é o senhor que está tomando conta. Mas eu imagino o que acontece.
É assim, ó. Não podem, ó, irmãos, o não para o tolo é sim. Não! Ha! Não pode mexer na cadeira. Acampamento, por exemplo, não pode ir para o córrego, para o rio. Irmão, a desordem está no sangue do tolo. Ele vai querer fazer exatamente aquilo que você proibiu. Por quê? Porque ele quer ir contra a ordem. Isso é desordem. A desordem é tudo que vai contra uma ordem. Então, para o tolo, a desordem é um divertimento. É bom bagunçar, é bom desorganizar. O tolo não consegue andar retamente numa ordem, porque ele tem a dura serviço. Então, escuta aqui, gente. Se você gosta de desorganizar as coisas, na sala de aula, essa palavra é boa para os adolescentes também, não é? Na sala de aula, você promove ordem ou você promove desordem? Eu gosto é do fundão, pastor. Desordem. Tem tolice no teu coração. Ai, pastor, mas eu vou casar com ele, eu vou casar com ela, porque é tão bonito. Cai fora, menino. Cai fora, menina, porque tem tolice aí. Vocês estão entendendo, irmão, sim ou não? Eu quero voltar nas razões que me fizeram pregar essa palavra. E, aliás, eu quero voltar na terceira razão. A tolice destrói. Nós vimos de muitos sintomas aqui, nós brincamos, vocês até aplaudiram a pregação, né? Mas a palavra é muito séria. A tua tolice pode estar destruindo tua família, tua saúde, tua vida financeira. Todos nós temos uma tolice. Tem uns que são tolos, tem uns que manifestam sua tolice e não vão ao médico quando estão doentes. Você conhece alguém assim? Conheço alguém assim. Conheço alguém assim. Tolice. Porque pensa que nunca vão morrer. Não, eu me automedico. É lá. Sabe, gente, nossa tolice tem nos matado. Pastor, como eu posso vencê-la? Primeiro, tema. Tema o seu futuro. Temer não é ser aprisionado pelo medo. Não. É olhar com cautela, com respeito. Tema o seu futuro. Como vai ser a sua aposentadoria? O tolo não... Tem um texto de Eclesiastes que diz assim: o tolo só pensa em como se divertir, mas o sábio pensa no dia da sua morte. Então o tolo está aí, irmão, viajando, batendo de carro top, zero, o tempo inteiro. E o sábio está poupando, fazendo uma boa aposentadoria, investindo. E aí vai. Então escuta, irmãos, existem tantas áreas da nossa vida que estão sendo destruídas por causa da nossa tolice, que nós temos que repensar o nosso estilo de vida. Como então aprender a ser sábio? Temer. Tema o seu futuro. Tema perder o teu marido. Tema. É um temor. Tema perder a tua esposa. É um temor. Tema perder o emprego. Escuta, gente. Não é um temor de aprisionar. Não. É cautela. Não vou fazer isso porque eu não quero perder. Não quero perder o marido, não quero perder os filhos, não quero perder isso, não quero perder minha credibilidade, eu não quero... Tema, tenha temor. E segundo, cresça no conhecimento. Tanto no conhecimento natural, quanto no conhecimento do santo, como diz o texto que nós lemos. E você vai vencer toda a tolice que já nasceu no teu coração, né? Que se manifestou desde que você era criança. Quem me ouviu e me entendeu hoje, vamos ficar de pé em nome de Jesus.